Olá amigos e amigas, bem-vindos e bem-vindas ao meu canal Por um Novo Amanhã. Eu sou o Luiz Horato e hoje estou de certa forma em júbilo. Estamos alegres exatamente porque vislumbramos uma luz no fim do túnel, isso mesmo. Na questão dos tarifaços, evidentemente, e da aplicação injusta e equivocada da Lei Majestic pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, sobretudo do Poder Judiciário, leia-se aí o Supremo Tribunal Federal, atingindo principalmente o ministro Alexandre de Moraes e sua família. Então, o atual presidente brasileiro, Lula, ele está, aliás, ele é o primeiro presidente brasileiro, vamos registrar isso, convidado a participar da cúpula asiática, que nada mais é que o encontro dos países do Sudeste Asiático para tratar de interesses comuns, evidentemente. Esses países, além da própria Malásia, que está sediando o encontro na sua capital, Kuala Lumpur, ainda é composto das Filipinas, da Indonésia, de Singapura, Tailândia, Camboja, Vietnã, Laos, Brunei e Mianmar. Então, além do presidente brasileiro, outras autoridades mundiais compareceram, foram convidadas ao evento, inclusive o presidente norte-americano Donald Trump, que está sacudindo o mundo aí com as suas sandices. Não vamos passar pano para ninguém, nem para Lula, nem para Donald Trump. Cada um tem os seus pecados e todos nós sabemos o que eles fizeram no verão passado e que estão fazendo nesta primavera e farão no próximo verão. Poemas e rimas à parte, vamos ao que interessa. A luz no fim do túnel trata-se do seguinte: finalmente houve um encontro, ainda que breve, de cerca de 45 minutos entre os dois, Lula e Trump, onde falaram preponderantemente sobre os tarifaços. Lógico que não chegaram a nenhum acordo, mas assinaram a possibilidade, através de seus assessores, inclusive que estavam presentes, de sentarem-se e tratarem do assunto de uma forma respeitosa que seja bom para ambos os lados. Traduzindo, no caso do Brasil, a redução dos tarifaços, de preferência que volte ao patamar anterior, que já era usual, de 10% sobre todos ou a maioria dos produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos. Com relação à estupidez, digamos assim, ou desinformação do presidente Trump, que vinculou em algum momento e em várias ocasiões, melhor dizendo, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro aqui no Brasil pelos crimes que ele praticou, o Trump, desinformado e também muito provavelmente pelo filho do Jair Bolsonaro, o Eduardo, que está lá nos Estados Unidos com o intuito de tentar transformar o Trump no xerife e no juiz do mundo, isso só na cabecinha dele, né? Então, e de alguns digamos assim, fanáticos por essa família. Mas fora desse povo, fora desse micro-universo patológico, dá para dizer que nada mais acontece com relação e a favor desse entendimento estupefato, para não dizer insano, ou insano para não dizer estupefato, tanto faz. Então, o Donald Trump, inquirido por um jornalista, sobre o Jair Bolsonaro, que não foi tema do assunto, ele disse o seguinte, que gosta muito do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que não sabia, olha só, ele gosta do cara, mas não sabia do que ele tinha feito, não necessariamente com essas palavras. E então ele já deu uma atenuada, ele já caiu para a realidade, que se o ex-presidente está preso, ainda que
numa falsa prisão, numa gaiola de ouro, ou seja, está em prisão domiciliar, é porque ele tem contas a acertar com a justiça. Então ele disse que gosta dele, mas não sabia dos procedimentos dele, nem tinha como saber, né? Só recentemente que veio à tona. E que lamenta o que está acontecendo, as coisas ruins que estão acontecendo com ele. É natural que ele se sinta assim, já que supostamente ele gosta mesmo do ex-presidente Jair Bolsonaro, até porque as ideologias dele são bastante parecidas. E isso, lógico, todos nós sabemos como seres humanos, que traz uma certa química também. Não tanto quanto a que ele diz que tem com o Lula, mas traz alguma química. Pelo menos do lado do Donald Trump. Não se sabe do lado do Jair Bolsonaro, mas muito provavelmente também porque o Jair Bolsonaro sempre teceu elogios ao Donald Trump. Mas isso é problema deles também. Nós não temos nada com isso e nem isso pode render votos para nenhum nem para o outro. Questão de inteligência, né? Então, com relação ao tarifaço, que é o que realmente importa, então o Donald Trump já assinou que precisa resolver isso logo, que quer ter boas relações com o Brasil, quer continuar tendo boas relações comerciais e diplomáticas com o Brasil, que é importante para os Estados Unidos. Finalmente caiu a ficha, digamos assim. Sempre foi, o Brasil sempre foi muito importante para os Estados Unidos. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, a recíproca é verdadeira. Os Estados Unidos sempre foram aliados importantes para nós brasileiros e brasileiras ao longo da história. Então isso não deve mudar em hipótese alguma. Isso não impede que a China também continue sendo uma boa parceira brasileira sob todos os pontos de vista, apesar das diferenças ideológicas, apesar da China ser uma ditadura que passa de pai para filho o poder lá, e quem é contra vai para a guilhotina, entre aspas, é tirado de cena, vai para o além, digamos assim. Mas isso, alguém poderia dizer que é problema deles, também não. O Lula defende que é problema deles, né? Que ninguém deve interferir nisso. Mas o povo chinês, eu já disse aqui em outros vídeos, mais cedo ou mais tarde vai acordar e vai virar essa mesa, ou vai bater o pé na mesa para virar essa coisa toda, porque é inaceitável em qualquer lugar do mundo um regime opressor, ditatorial, um regime que, ainda que não seja sanguinário hoje, mas já foi bastante sanguinário, e que não tem a menor condescendência com os oponentes políticos, ou seja, com a oposição. Não existem eleições e quem for contra o governo, o birô instituído, vai pagar com prisão, com acusações falsas ou até com a própria vida, passando por um procedimento de praxe, tortura e o escambau a 4, prisão e assim por diante. Mas também é outro assunto para outros vídeos. A luz no fim do túnel está acesa, está mantida, e nós estamos rumando para ela. Muito provavelmente nos próximos dias ou até o fim do próximo mês de novembro nós teremos uma solução bastante benéfica para ambos os lados, sobretudo para o Brasil, que é a parte fraca da história, mas que está sofrendo as consequências desses tarifaços. Mas também é importante relatar que se o Donald Trump está cedendo e mudando, entre aspas, de opinião, ou pelo menos mudando a sua posição em relação ao assunto, é porque ele já está sofrendo. Nós sabemos que estão acontecendo várias manifestações em várias cidades. Até gravei um vídeo sobre isso. Teve um dia que foram em 2.600 cidades norte-americanas contra as trumpices, ou seja, contra o tarifaço, contra a carestia, contra o desemprego. O tarifaço desencadeou uma série de coisas ruins para o povo norte-americano. E não só a política dele contra as universidades, contra
a cultura, o mesmo que o Bolsonaro fazia aqui, lembram-se? Uma política de perseguição às instituições de ensino, desmantelamento de órgãos federais de interesse público, de defesa do ecossistema, do meio ambiente e assim por diante. Por isso que ele diz que gosta do Bolsonaro, porque os dois têm a mesma cabecinha de ameba com relação a esse tipo de assunto. A mesmíssima, vejam bem, os caras falam a mesma língua. Então, evidentemente, tem uma química biológica insana entre os dois. Mas também, como eu já disse, não é assunto. Mas é bom a gente sempre pontuar essas questões para mostrar como tudo está relacionado e por que o Trump gosta do Bolsonaro e vice-versa. É amor antigo, justamente por conta das sandices ideológicas que ambos defendem. Aí é lógico que todas as pessoas se identificam com aqueles que falam a mesma língua. É natural, a psicologia básica, animal ou antropológica explica isso, não é verdade? Até no reino animal existe esse tipo de simbiose, mas também não vem ao caso agora. Isso fica para a aula de biologia. Enfim, meus queridos, minhas queridas, a notícia boa é essa. O Bolsonaro definitivamente não foi assunto, ele só disse, vou repetir, que gosta do cara, e não sabia que ele tinha chegado ao ponto de cometer crimes, entre outras palavras, e que lamentava o que estava acontecendo com ele, que coisas ruins estão acontecendo sim com ele, e devem sim acontecer para que ele responda pelos crimes que cometeu na força e nos limites da lei brasileira. E que nenhum país, por mais poderoso que seja, tem o direito de intervir nos nossos assuntos internos, desde que respeitem, evidentemente, a dignidade humana, a dignidade, o direito amplo de defesa, como foi o caso do Bolsonaro e do Lula também, quando foi julgado, apesar dele dizer que não. O Lula, quando foi julgado e condenado em 13 instâncias, ele teve um direito amplo, geral e restrito de defesa. Assim como o Bolsonaro teve. O próprio Lula disse que o Bolsonaro teve. E ele também teve. Enfim, também já é assunto de outros vídeos, águas passadas, que um dia serão futuras, mas que são presentes, se é que vocês me entendem. Como vocês, meus queridos amigos e amigas, são pessoas extremamente inteligentes, entendem minhas metáforas simbióticas e assim por diante, tá bom? É isso, se você gostou, dê um like, dê um joinha, inscreva-se no meu canal, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Gratidão, sorte, sucesso, um grande abraço, tchau. E por favor, inscreva-se, tá bom? Beijo, abraço, tchau.